Outro dia me perguntaram na caixinha qual era a maior liberdade que eu tinha conquistado até hoje, né. E eu achei que era uma pergunta muito, muito, muito boa. Eu dei uma resposta no dia que foi boa, mas o áudio não estava muito bom, e eu falei: "Eu vou regravar essa resposta para depois até poder compartilhar no feed", né. Então tirei uns minutinhos aqui agora para falar sobre isso com vocês, né. Então vamos do começo. Qual é a maior liberdade que eu já conquistei? E eu suspeito, né, que essa pergunta veio de um lugar em que essa pessoa estava esperando, que eu respondesse alguma coisa associada à liberdade financeira, que de fato tem muito valor ou tem muita liberdade em você conseguir uma independência financeira, né, em você poder ter recursos financeiros o suficiente para tomar boas decisões e para ter liberdade nas suas escolhas. Para você, ter liberdade nas suas escolhas, né. A independência financeira, ela traz esse benefício e ela te abre muito mais possibilidades de escolha, em relação a diversos assuntos da sua vida. Então, de fato tem uma liberdade importante ali, mas essa não é a maior liberdade. Você também poderia pensar, que fala assim: "Ah, você tem uma liberdade de não se importar mais tanto com o que os outros falam, os outros pensam, porque você já adquiriu essa independência financeira, então você não precisa mais tanto das outras pessoas", o que você pode argumentar que até certo ponto é verdade, né, versus alguém que, eventualmente está num trabalho que a pessoa não gosta tanto, que ela depende, daquilo financeiramente, que portanto ela precisa, de repente ter atitudes, né, ou de repente até incorporar um personagem para conseguir se manter ali naquele trabalho, que deve ser algo muito ruim. Então, de fato, tem uma liberdade que tem um valor muito grande, né, de você se libertar do que os outros vão pensar, né, ou de ser, alguém que você não é, né, que é alguém que você sente que você precisa ser pelos outros, e que é uma liberdade muito valiosa, né, se você parar para pensar. Tem muito valor nisso, de você não se sentir obrigado, né, a ser alguém que os outros acreditam que você precisa ser, né. Você ser livre, né, então portanto ser uma liberdade, de ser quem você quer ser, né, quem você acredita que você deveria ser, e não, a pessoa que esperam que você seja ou que te obrigam a ser num determinado contexto, né. E de novo, acho que a independência financeira ajuda nesse sentido, mas não só a independência financeira, acho que a independência emocional também, né. A gente vê muito isso, às vezes, em relações inclusive de pais e filhos, né. A gente vê filhos que às vezes passam muito tempo, muitos anos preocupados em ser a pessoa que os pais dele queriam que ele fosse, né. E não a pessoa que ele quer ser. Ou então, às vezes dentro de um casamento, né, dentro de algum outro tipo de relacionamento, né, que tem uma outra pessoa que você quer agradar, e que você está muito preocupado em atender as expectativas daquela pessoa, né. Então, de fato, existe uma liberdade, né, em você entender que, você não precisa ser quem o outro quer que você seja. Isso não quer dizer que você vai completamente ignorar, e não vai atender nenhuma expectativa de ninguém que esteja na sua vida, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de expectativas irreais e que podem levar alguém que queira atendê-las a ser uma pessoa completamente diferente da pessoa que aquele ser humano ali realmente tem vocação para ser. De novo, uma liberdade muito valiosa, né, muito valiosa a gente poder ser quem a gente é, quem a gente, né, quer ser, né, a nossa melhor versão e não uma versão, pra agradar alguém, né, ou para se encaixar dentro de um contexto. Agora, a maior independência para mim, né, que eu conquistei, e hoje eu posso falar de um lugar que eu conquistei essas outras 2, né, conquistei uma independência financeira, né, e uma liberdade de escolhas nesse sentido, conquistei, essa independência, vamos dizer, emocional, né, que me permite hoje ser a pessoa que eu quero ser, né, e não viver, né, à mercê de expectativas de terceiros, mas a maior independência que eu conquistei é uma independência de mim mesma e das minhas vontades, né, do meu desejo. Para mim, essa é a
a independência mais valiosa e a independência mais difícil de ser conquistada, né. E o que que isso significa? O que que significa você ser independente de você mesma, né, independente dos seus desejos? Significa que você chegou num ponto de maturidade, né, de entendimento, de racionalidade, de entender que a gente como ser humano vai ter vários impulsos e várias vontades, né. Isso inclusive é biológico, né, se você parar para pensar, pensa na natureza, né, nos animais. Um animal que tem sede, ele tem esse impulso de beber água, né, ou que tem fome, ele tem esse impulso, essa necessidade, né, essa vontade de comer, né, ou se ele está cansado, né, ele quer dormir, ele pega e os animais gente, eles veio o impulso, eles fazem, certo? Ele quer comer, ele come, né. O animal, ele quer dormir, ele dorme, né. Ele não tem um distanciamento, né, e uma diferença tão grande do impulso e da vontade da ação, né. Vale para tudo, vale para os impulsos dos instintos, né, mais para o instinto sexual inclusive, né. Agora os seres humanos não. Os seres humanos, eles são perfeitamente capazes de resistir aos seus impulsos e às suas vontades, né. Então, quantas vezes não aconteceu já na nossa vida, da gente, sei lá, tá distraído, tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo um monte de coisa que você esquece de beber água. Você não teve sede? Teve. Mas você não parou, você não cedeu àquele impulso. Ou então, assim, fome, que às vezes é mais nítido, né. Pô, você tá há horas com fome, mas você tá fazendo algo que é tão importante, né, que você tá tão concentrado ali que você não quer parar. Você é perfeitamente capaz de conter esse impulso, essa vontade. Então estabelecemos que somos capazes, certo? Né, de conter esse impulso, de conter impulsos, né, vontades em geral, né. Mas nem sempre a gente faz isso, né. Quantas vezes a gente, mesmo sem estar com fome, dá vontade de comer um doce, aí a gente vai lá e come, mesmo sabendo que aquilo não é bom pra gente, né, que aquilo não é bom pra nossa saúde, que aquilo não tem um conteúdo nutricional que vale a pena, ou a gente tá com sono, o corpo tá pedindo pra dormir, a gente sabe que no dia seguinte tem que acordar cedo, que a gente tem um monte de obrigação, que se a gente ficar acordado até mais tarde, o nosso dia seguinte vai ser improdutivo, mas a gente tá com vontade, né, de assistir mais um episódio de uma série, né, ou de ficar tá com vontade de ficar um pouco mais ali no celular, né. Tem um monte de coisa que a gente sabe que é errado e que a gente faz porque a gente tem um monte de coisa que a gente faz, errado, porque a gente tem vontade. Porque a gente, não consegue agir independente da nossa vontade, né. Então quando a gente cede essa vontade, é isso que a gente está fazendo, a gente está sendo submisso a essa vontade. Ou seja, a gente não tem a nossa independência em relação a essa vontade, né. Então tem pessoas que vão ser mais ou menos submissos a vontades diferentes, né. Então, tem uma pessoa que, ela vai ser muito pouco submissa à vontade de doce, né, para dar um exemplo clássico aqui, né. Tem outra, né, que, enfim, é muito submissa aos impulsos sexuais, por exemplo, né. Aquela pessoa que sai, todo dia à noite e fica com 2, 3, 4 e, né, enfim, e tem um monte de relação por aí, né, ela tá cedendo à vontade. Então, gente, não tem liberdade maior, independência maior do que a gente ter a maturidade, o autocontrole para agir independente da nossa vontade. Não tem. Essa é a independência mais valiosa, na minha opinião, e mais cara, né. Até porque, ela nos ajuda a conquistar as outras independências, né. Então se você é a pessoa que, para dar um exemplo, vai trabalhar mais, independente da vontade de descansar, ou da vontade de ir embora mais cedo, ou da vontade de fazer só o mínimo, né, a sua probabilidade de conquistar uma independência financeira é maior, né. Ou se você é uma pessoa que, apesar da sua vontade de não fazer nada, não, você vai fazer um esforço a mais para agradar uma pessoa, né, para conquistar um relacionamento maduro.
para conquistar um relacionamento maduro, né, você tá disposto a fazer as coisas que são difíceis, independente da sua vontade, né, você vai conseguir conquistar, um relacionamento que você tenha independência emocional, entendeu? Que você não tenha que estar submisso emocionalmente ali por uma porção de inseguranças, né, e por aí vai. Então eu não tenho dúvida que essa é a maior independência que a gente pelo menos que eu já conquistei, né, e que eu tenho. "Ah, Cris, então significa que você não cede a vontade nenhuma?" Cedo, cedo, claro que eu cedo. "Ah, então você nunca come um brigadeiro, um doce?" Lógico que eu como, né, eu sou humana também. Mas eu acho que eu tenho muito mais consciência dessas escolhas e de quando eu tô cedendo a uma vontade e quando eu não tô. E mais importante, eu tenho sim muita segurança na minha capacidade de não ceder à minha vontade quando realmente importa, né. Quando eu sei que aquele malefício ele vai me custar muito caro. Então, para resumir, essa é uma independência que não é sobre você abrir mão de todos os prazeres, de todas as coisas da vida. Não, não, não. É sobre você ter muita consciência sobre o que é a sua vontade, o que é a sua ação, a possibilidade e a sua capacidade de distanciar essas 2 coisas, entendeu? Para um benefício maior, né, de longo prazo, de uma atuação mais sustentável em algum aspecto da sua vida, né. E gente, essa capacidade tem muito a ver com inteligência emocional, né, e está muito correlacionada com conquistas, né, porque a gente não consegue conquistar nada que tenha um valor muito grande se a gente não estiver disposto, ao longo do caminho, fazer esses sacrifícios, né, fazer essas escolhas, essas boas escolhas, independente da nossa vontade, tá bom? Então fica aí o papo